se eu posso prescrever vitamina D para o seu ânimo. No exame deu 30. Isso pode ser essa causa. Como é que anda o sono da senhora? Começou a tratar depressão com ômega 3. Deixa eu ver se eu entendi. O médico disse que gosta de deixar a vitamina B12 acima de 800. Porque ele gosta. Parou com a melatonina porque descobriu que pode dar insuficiência cardíaca. Eu preciso pedir exames hormonais, porque tem sentido um cansaço e um desânimo. Isso só pode ser por isso. Foi prescrito magnésio para insônia e não funcionou. Vamos mandar um papo sério sobre saúde mental e essa onda de suplementos mágicos e influências hormonais? Vem comigo. Meu nome é Sara, eu sou médica residente de psiquiatria, apaixonada por neurociência comportamental e alguém que acredita que a gente pode fazer muito mais pelo nosso paciente em termos de saúde mental do que simplesmente prescrições de medicamentos ou de suplementos. Mas aí, calma lá, não tem nada a ver com aquele discurso contra a indústria farmacêutica. Eu sei que medicações podem e ajudam muito os nossos pacientes. Mas a saúde mental se tornou um campo aberto para cada um dar a sua opinião. E isso é muito fácil, porque psiquiatria não é só sobre neurotransmissores, receptores e a parte biológica. Ela também tem um componente subjetivo, que é como as pessoas sentem e entendem o mundo ao seu redor, muito forte, que também influencia diretamente a parte objetiva, biológica do negócio. E a subjetividade não tem muito como a gente limitar as pessoas de falarem sobre. Quer um exemplo de como a parte subjetiva influencia a biológica? Estresse crônico. Estar continuamente preocupado envolve o aumento do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Se você parar para raciocinar um pouquinho, vai saber que estar estressado é sobre pensamentos. Não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma medicação que você está colocando para dentro do seu organismo que vai envolver reações químicas e resultar numa modificação. Não. São pensamentos que aumentam um hormônio de forma prolongada que deveria aumentar e baixar, aumentar e baixar, fisiologicamente. E esse padrão de cortisol cronicamente alto gera inflamação nos seus neurônios, que por sua vez suprime a atividade do hipocampo, que para quem não sabe é onde a gente armazena as nossas memórias. Promove a resistência insulínica, ou seja, as células já não conseguem mais captar a glicose circulando e aumenta o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Diminui a sua imunidade, dentre outras tantas alterações que um estado subjetivo, pensamentos, pode levar a modificações biológicas. Outro exemplo, sentir-se só. Experimentar a sensação de solidão ou isolamento social aumenta a atividade simpática basal, que é aquele famoso lutar ou fugir, que aumenta seus batimentos cardíacos, aumenta sua pressão arterial, aumenta aqueles componentes pró-inflamatórios que o estresse crônico também faz, e isso de forma mais constante. Consequentemente, aumenta o risco cardíaco, cardiovascular. Aliás, sentir solidão aumenta o risco de mortalidade por todas as causas. Da mesma forma, ansiedade e depressão são estados subjetivos que promovem mudanças biológicas no seu corpo e na sua saúde. Então, falar sobre o tema é meio livre para quem tem sentimentos e experiencia a vida, né? Na medicina, e a psiquiatria entra nessa também, a gente tem uma grande liberdade de exercer qualquer uma das funções que um médico pode exercer, independente de ter ou não a especialização. E é aí que surgem os cinto-bregas da vida, tentando enganar pessoas com promessas milagrosas, com ataques à indústria farmacêutica malvadona. Eles inventam até a especialização deles, ortomolecular, por exemplo. Isso não existe. Isso não é uma área reconhecida pela ciência. E geralmente esse tipo de profissional acaba exercendo uma função de saúde, uma função que tem base científica, com a opinião deles, aquilo que eles acham que funciona. E eu, como uma defensora das práticas baseadas em evidência, decidi acrescentar mais isso na minha agenda e venho publicamente nas redes sociais, há 2 anos já no Instagram e agora aqui no YouTube também, falar um pouquinho sobre saúde mental com uma pitadinha de humor, algumas opiniões e experiências da minha prática clínica e da residência, e atualizações sobre o que a gente tem de consenso na ciência em saúde mental, psiquiatria. Até porque a medicina vai evoluir eternamente e o tema nunca vai se esgotar. Mas mais do que isso, eu vejo gente praticando uma medicina bizarra, tentando colocar como se a gente na ciência não tivesse um consenso. A gente tem sim. Inclusive pessoas com RQE, que é o registro de especialista na área, fazendo coisas que a gente sabe que não deveria ser feito. Por exemplo,
uso de benzodiazepínico para tratar a ansiedade e, pior ainda, depressão de forma crônica. Ou que ignoram que antidepressivos de mesma classe têm mais indicação para depressão e outros mais indicação para ansiedade. Fora aqueles que ignoram a subjetividade. O sofrimento do paciente não importa. Ou ainda aqueles que acham que todo mundo é paciente psiquiátrico. Todo mundo tem uma doença mental. Mas vamos entender hoje o que é um transtorno mental? Mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e se quiser compartilhar com alguém, esse é o momento. Desenvolver uma doença em psiquiatria ocorre quando a pessoa apresenta sintomas físicos ou mentais que trazem problemas significativos na saúde, não sendo algo passageiro, mas persistente, seja na cognição. E por cognição eu digo problema com memória, com atenção, na linguagem, no raciocínio e no planejamento. Ou na regulação emocional, perceber, entender e lidar com aquilo que se está sentindo. Ou ainda no próprio comportamento, a forma como você pensa sobre o mundo, as adversidades dele e como você responde a elas. E esses problemas necessariamente provocam um sofrimento significativo na pessoa que está apresentando esses sintomas. Ou quando ela apresenta alguma incapacidade funcional na socialização, no trabalho, no meio acadêmico, enfim, em alguma área importante da vida para aquele indivíduo. A palavra aqui é prejuízo. Simplesmente ter algum traço de personalidade, como uma maior necessidade de atenção, ou uma variação do humor, ser mais tímido, mais quietinho, ou até mesmo um conjunto desses sintomas que poderiam classificar a pessoa como tendo um transtorno mental, são insuficientes. A gente precisa também que tenha algum tipo de prejuízo percebido ou não pela pessoa. Um exemplo disso é a pessoa que tem transtorno de humor bipolar. Quando ela está no polo da mania, ela tem muita dificuldade de perceber os prejuízos que ela está tendo em virtude do transtorno de humor dela. Inclusive, na internação psiquiátrica, onde eu faço residência, a gente tem alguns pacientes internados lá com problemas de dívidas, com uma visão grandiosa de si mesmas que é incompatível com a realidade delas. Mas elas não percebem que elas têm um problema, inclusive elas acreditam que não tem motivos para elas estarem internadas lá hoje. E, na verdade, estão lá porque estavam tendo problemas financeiros, problemas de exposição moral. Então, mesmo que a pessoa não perceba o prejuízo, se ele existe, aí sim, entra na classificação de um transtorno mental. Então, resumindo, para você se enquadrar no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, você precisa estar apresentando sintomas que prejudiquem alguma área do seu funcionamento neuro, psico, comportamental, junto com um sofrimento significativo ou prejuízo em uma área importante da sua vida por causa desse conjunto de sintomas. Eu sei que tem algumas palavras aí que são difíceis de compreender, eu vou tentar tornar mais didático possível e espero que tenham gostado do vídeo e fiquem por aqui que vai ver muito mais porque a saúde começa no mental.